Nessa aula eu vou abordar o seu tipo psicológico e como ele te cega muitas vezes, né? Então vamos lá. Tipologia junguiana. Porque não sabe, o Jung tá aqui, ó. Ganhei um presente de um paciente aqui. É esse cara aqui, né? É o Jung. Jung foi discípulo do Freud. E o que aconteceu com o Jung, né? Ele teve uma briga muito triste ali com o Freud, muito pesada. Eles tinham uma divergência de abordagem. E aí o Jung tretou com o Freud, e a partir do momento que ele se treta com o Freud ali, ele ficou bem mal, ficou bem triste. E ele tentou entender o porquê que as pessoas tinham opinião divergentes, porquê que as pessoas, cada uma tinha, né, um embasamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de sentir, uma forma de julgar. E ele foi mapeando isso, né, nos seus estudos com os pacientes, nas literaturas e tudo mais da época, e ele chegou numa conclusão. Ele chegou numa conclusão em que existem padrões de comportamentos que as pessoas repetem, outras mais, outras menos. E aí ele desenvolveu a teoria chamada Teoria dos Tipos Psicológicos, que hoje aqui no Brasil eu aplico em meus pacientes, em grupos de mentorias e tudo mais, o teste QATI, que é um teste cientificamente comprovado para compreender qual é a sua tipologia. Então eu vou explicar para você o quanto que é importante você conhecer o seu tipo, sem muitas vezes você precisar fazer esse teste, tá? É justamente para você entender a dinâmica disso e o quanto que isso pode te ajudar. Vai ajudar você a entender os seus colaboradores, sócios, clientes, fornecedores, não importa o que seja. Porque a gente está falando de pessoas que têm uma noção sobre a relação humana. E para isso, eu coloquei aqui para vocês as tipologias. As tipologias de Jung, a gente vai sempre trabalhar o seguinte: nós vamos ter duas atitudes. Ou a pessoa, você empresário, vai ser um cara que ele é pro mundo, né, extrovertido, energia para fora. Quanto mais coisas, mais estímulos tiver, mais energia psicológica você tem. Tende a ter uma atenção generalizada diante da vida, diante das coisas. Então, você está fazendo uma coisa aqui, faz a outra e para você é tranquilo. Em contrapartida, também você tem o lado mais social, né? Você chega nos lugares conversando, brincando e tudo mais, então tem essa extroversão. Já as pessoas mais introvertidas, os introvertidos, eles fazem o quê? Eles têm uma atenção mais concentrada, eles são mais reservados, mais cuidadosos, não falam tanto de si, né? É um oi e tal, mas logicamente se ele se conectar com a pessoa, ele vai fazer uma profundidade muito grande com a pessoa. Dito isso, a gente vai ter sempre duas atitudes. Então, ou eu vou ser uma pessoa mais extrovertida diante da vida, ou vou ser uma pessoa mais introvertida. Só uma pausa aqui bem importante. Quando nós estamos falando de atitude, a gente já nasce com isso. É como se fosse o nosso lado biológico. Vou dar um exemplo. Se a gente colocar no mundo animal, pensa numa ninhada de gatinhos ali, né? Tem 6 gatinhos. A gente pega os 6 gatinhos filhotes, acabaram de nascer, a gente vai colocar ele numa caixa de papelão. O primeiro que sair dessa caixa de papelão vai ser extrovertido. E o último que sair vai ser o introvertido. A questão é, o que é certo e o que é errado? Não tem. Cada um vai ter o seu lado bom, cada um vai ter o seu lado ruim. E por isso é importante você saber, mas é isso, você acha que você é extrovertido, você acha que você é introvertido? Às vezes você fala, Bruno, mas eu sou as duas coisas. Sim, nós atualmente, todo mundo adapta, ajusta, mas tem uma natureza onde você prefere estar, né? Então eu, por exemplo, por ser extrovertido, eu gosto sempre de estar com pessoas, sempre conversando com as pessoas, sempre estando em grupos e tudo mais. Então isso me energiza. Se eu fico muito tempo sozinho, quieto, fechado, aquilo ali vai deixando eu mais ansioso, mais angustiado. Então isso vai fazer com que eu ligue um alerta e que eu vá para a minha naturalidade. A mesma coisa o introvertido. Se a gente pega um introvertido, que a gente coloca ele, né, para ficar socializando com as pessoas, ele vai gastar muita energia, ele vai chegar em casa, não vai querer ver ninguém, ele vai querer ficar dormindo e se isolar, tá? E aí a gente vai ter essas duas atitudes, ou extroversão e introversão, e nós vamos ter 4 funções tipológicas, tá? Então pensa só, imagina que tem 2 atitudes, extroversão e introversão, e dessa atitude ou dessa introversão, a gente vai puxar 4 funções e uma delas vai ser a predominante. Uma delas vai mais se destacar na sua vida, tá?
Então a gente vai ter o que o Jung chamou aqui de a forma como você percebe o mundo, se é através da sensação ou através da intuição. Como assim? Então vamos dizer assim, como eu processo o mundo, né? Eu entro em qualquer ambiente, o que eu faço? Eu tenho um estalo, uma intuição de como está funcionando tudo aquilo ali, ou eu vou analisando detalhe por detalhe, vejo ali, vejo a cor, sinto o cheiro, percebo as pessoas, percebo o clima, eu vou tendo aquela sensação de muitos detalhes e depois eu vou guardar, ou eu chego ali, nem percebo as coisas, nem sei o que direito aconteceu, mas senti que era um lugar gostoso. Então, quem é sensação é uma pessoa mais, eu diria assim, que é mais detalhista, presta atenção no momento presente, é um ótimo operacional, consegue executar muito bem. Normalmente tem habilidades com as mãos, por ela ter a questão dos 5 sentidos da sensação, ela tem o tato bem desenvolvido. Em contrapartida, com a intuição, pessoas intuitivas são aquelas pessoas mais criativas, né? Elas não, diferente da sensação que ela vai seguir um processo, ela vai seguir um protocolo, o intuitivo não, o intuitivo ele gosta de inventar coisa, ele gosta de inventar moda. Então na área de marketing, de planejamento, de criar coisas novas, produtos, etc. Esse é o cara ideal para você, muitas vezes, né, fazer esse tipo de atividade. Se a gente olha para esse contexto, né, a gente vai ter a sensação e a intuição. E aí você precisa entender qual que é a sua natureza. Porque se eu entendo quem eu sou, fica mais fácil de muitas vezes eu falar, essa tarefa eu tenho uma certa dificuldade, eu sei fazer, mas eu vou gastar mais energia psicológica. Então entender como você funciona facilita até na sua questão de energia psicológica, tá? Beleza. Dito isso, a gente vai ter também, então tem as atitudes, extroversão e introversão, tem a forma que eu julgo o mundo, que eu percebo o mundo, que é através da percepção, da sensação ou do sentimento, da intuição, e eu vou ter a forma como eu julgo o mundo, que é através do pensamento ou do sentimento. E aí o que acontece agora? Veja só, eu preciso entender como eu julgo as coisas. Se eu sou uma pessoa mais pensamento, uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais direta ao ponto, ela não tem rodeio, o que para ela é certo, aquela pessoa que segue as leis, segue as normas, seja até uma norma interna da cabeça dela, mas aquilo ali precisa ser seguido. Pessoas do tipo pensamento são o tipo de pessoas que normalmente são consideradas distantes, frios, calculistas, são pessoas que não se importam em dizer a verdade, doa quem doer, é direto ao ponto. Diferentemente do sentimento. Pessoas do tipo sentimento, elas são mais carinhosas, elas têm uma empatia maior pelas pessoas, elas valorizam a relação humana. Então, se você é do tipo sentimento, toma um cuidado enquanto empresário, enquanto empreendedor, que muitas vezes você pode suportar muitas coisas pensando no outro. Sofre demais, né? Leva processo trabalhista por ser bonzinho demais. Diferente do cara que é pensamento. Pensamento ele tá tudo certo, cumpriu o aviso, é isso, tal, aqui o dinheiro, pronto, acabou. E aí a gente tem que levar em consideração isso também, que muitas vezes o fato de você ser sentimento no mundo dos negócios pode fazer com que você comece a criar habilidades de pensamento. Porque você leva às vezes tanta pancada diante disso que você começa a criar formas, né, de você resolver isso, de ser uma pessoa mais direta ao ponto. Então, você não precisa mudar quem você é. Você precisa saber o seu ponto cego. Conhecendo essa tipologia aqui, isso aí vai clarear para você. Então, eu deixei aqui agora um PDF. Esse PDF que vai identificar o seu tipo, vai mapear ali o seu ponto cego. E eu vou pedir também para você descrever uma situação onde esse ponto cego custou algo real em você, tá? Vale destacar, não pule esse PDF aqui. Por favor, faça, execute. Assistiu a aula, executa o PDF para que a gente consiga transformar. A transformação não está no vídeo, a transformação está em você, naquilo que você faz. Beleza? Então, até o próximo vídeo.